falando dos 3 tipos de relacionamento. Já falei do relacionamento simbiótico e agora o relacionamento solar. Você sabe o que é um relacionamento solar? Você vive um relacionamento solar? Eu me chamo Fabrícia Machado e sou psicoterapeuta somática e tô aqui hoje para te falar sobre ele. Relacionamento solar é quando tem um sol, ou seja, uma pessoa que tem uma expressiva contribuição na relação, não significa que seja a melhor ou a maior, mas tem uma expressiva contribuição e ao redor dele tem os planetinhas, ou ao redor dela tem os planetinhas. Esse sol, ele tá sempre com uma força maior, é como se a energia da força do casal tá muito nessa pessoa, e também pode ser um provedor, pode ser uma pessoa que é muito alegre e sociável, pode ser uma pessoa muito preocupada com as questões da família e ser o esteio e a força de toda a questão da família ou só da esposa. Então, é uma pessoa, às vezes pode ser aquela que se destaca mais profissionalmente e ao redor tem os planetinhas, sendo que o cônjuge, ou seja, a esposa, o marido, né, é o planeta mais importante, vamos dizer assim, desse relacionamento. Quais são os alertas, quais são as forças e as fraquezas e as características? O relacionamento solar é mais ou menos isso. Ele tem um perfil de força central, onde as outras pessoas, que podem ser filhos, esposas, sobrinhos, irmãos, cunhados, pessoas que vivem ao redor dessa pessoa, né? O relacionamento depende de toda essa dinâmica para ele funcionar, como se fosse um relacionamento sistêmico. Bom, quais são as forças desse relacionamento? Ele é um relacionamento que ele tem uma força familiar, ou seja, quando ambos sabem exatamente o seu papel e reconhecem a força de cada um, ou seja, da dupla, né, dos dois indivíduos que se relacionam, quando sabem a sua força e a sua contribuição, a relação fica forte. Então, esse sol entende que ele precisa resolver, prover as questões de todo esse sistema solar, mas as outras pessoas que orbitam essa pessoa precisa, de uma certa maneira, também entender o seu papel e entender que faz parte dessa dinâmica. É como se todos apoiassem esse sol. Ele é mais importante que todos? Também não. Se isso vier a acontecer, tenham as confusões das diferenças nas contribuições. Não. Geralmente esse sol, se ele tiver mais maturidade emocional, ele realmente reconhece a sua força e reconhece dos outros planetas, incluindo a sua parceira ou o seu parceiro. Qual é a outra força? É que eles se nutrem pelas diferenças que cada um tem para contribuir. Exemplo, se um é o trabalhador, é o provedor, é a trabalhadora da relação, o provedor vai para a rua, trabalha, ganha dinheiro, traz, estuda, faz faculdade, isso é muito comum nos relacionamentos. E a esposa ou o marido apoia para que o outro cresça, estuda, que ele estude, que ele evolua. E as pessoas que estão ao redor, elas são um apoio, elas se beneficiam com esse processo, mas também são um apoio para que isso tenha força e se solidifique. Então, essa é uma força, ou seja, ele tem um grupo maior, ou ela tem um grupo maior, que sustenta esse relacionamento. Quais são as fraquezas? Se esses planetinhas que sustentam esse sol, né? Se essas pessoas que sustentam esse indivíduo que traz essa força e esse resultado para a relação, começarem a questionar os seus papéis, a querer um papel que não funciona, a competir com o sol, automaticamente enfraquece a relação, porque vai haver dualidade, medo, confusão e geralmente começa a acontecer os ruídos quando um começa a querer
diferenças na relação. Eu não aguento mais isso, eu também quero meu espaço, tudo gira ao redor dele ou dela, e daí essa fraqueza começa a acontecer. Geralmente por uma crise de autoestima de alguém que está orbitando esse Sol, ou de questionar a vida, acaba de uma certa maneira minando esse processo desse relacionamento. E qual é o alerta? O alerta que esse relacionamento precisa ter: papéis claros, autoestima elevada em ambos, tanto do Sol quanto dos planetas ao redor, entender o que cada um contribui e aprender a gostar dos mundos diferentes, ou seja, se é uma esposa que trabalha, que desenvolve, que traz o resultado para dentro de casa, e o marido apoia cuidando dos filhos, ou cuidando da relação, ou cuidando das outras questões da família, para que essa esposa cresça e traga resultado para a família. Eu conheci alguns relacionamentos assim. Ou se é o marido, né? Essa pessoa que é o profissional, muitas vezes pode não ter paciência com as questões da família, com os conflitos dos filhos, ou dos problemas familiares, ou das coisas que aparentemente podem ser julgadas por esse Sol, que vive uma outra dinâmica, serem menos relevantes ou de não tanta importância por causa do estresse que esse Sol pode viver. Então, essa é um alerta bem importante. Um outro alerta importante, além dos papéis claros, é identificar essa contribuição, a autoestima e a paciência com o mundo um do outro, porque os mundos vão ser muito diferentes. E essa paciência e um olhar de admiração, de interesse, ajuda muito um relacionamento solar a ele ter força e ficar de pé por muito tempo. E isso é importante. Não significa que o solar não pode mudar para o simbiótico ou para o autônomo. Eu falo de 3 relacionamentos. E esse é o segundo, que é o solar. Então, a dificuldade com os mundos de cada um pode ser os perigos desse relacionamento. E você, o que vive? Qual é o seu relacionamento? E agora eu vou falar no próximo vídeo o último relacionamento, que é o relacionamento autônomo. O que é ele? Bora comigo?